Uma tentativa de justificar o uso da IA para criar desenhos e imagens que muita gente usa seria de que algumas pessoas não nasceram com dom ou com talento para desenhar e que, portanto, a inteligência artificial traz a possibilidade dessas pessoas também poderem se integrar na prática artística e poder fazer arte mesmo sem ter talento. Esse é um problema bastante profundo, porque se a gente parte desse senso comum de que arte é para poucos, a gente precisa pensar de onde vem essa mentalidade, né? E por que, afinal de contas, se a gente para analisar a realidade material hoje, de fato poucas pessoas fazem arte, quando isso deveria ser um direito de todas e todos. Mas para que as pessoas possam e tenham a possibilidade de fazer arte, elas precisam ter tido acesso a uma educação de qualidade, a um ensino da prática do desenho e da prática da percepção visual, e também o acesso aos materiais e suportes utilizados para fazer arte, que nem sempre é barato. Hoje eu queria trazer um pouco esse debate a partir de uma perspectiva histórica, talvez de pensar como se deu o ensino de arte no Brasil, como ele foi, né, como ele é hoje e como ele poderia ser. Tentar entender como isso influencia muito na forma como se dá essa crise estética que a gente vive atualmente, né, onde as pessoas já não sabem mais discernir e refletir a partir das imagens, das pinturas, de obras de arte de maneira geral, quase como um analfabetismo funcional em relação às imagens, né? E ao mesmo tempo, aparentemente sentem um prazer estético a partir dessas imagens grotescas geradas pela inteligência artificial, que não faz nada mais, nada menos do que misturar um monte de imagens roubadas de diferentes artistas, gerando uma ilustração incapaz de transmitir qualquer mensagem, né? Qualquer subjetividade, qualquer lastro de humanidade que é inerente ao processo e à prática artística. Eu sou Hiroshi, artista, pesquisador e professor de desenho, e se essa é a sua primeira vez aqui, já deixa um like e se inscreve no canal. Você que está vendo esse vídeo provavelmente teve ao longo do ensino médio, né, na aula de artes, uma formação muito focada em aprender de maneira muito superficial a história da arte, tendo pouco espaço para um ensino voltado para a prática, né, ou seja, de fato colocar a mão na massa e fazer arte. Claro que algumas escolas, dependendo do currículo, da estrutura e também da formação do professor, a gente acaba tendo esse acesso em diferentes níveis, né? Mas de maneira geral isso está cada vez mais precário. Principalmente se a gente levar em consideração o novo ensino médio, que tem sido implementado recentemente, né? Para além da falta de estrutura de muitas escolas, o currículo de artes já tem sido cada vez mais reduzido, por muitas vezes sendo oferecido só em um dos 3 anos do ensino médio, dando espaço para disciplinas como projeto de vida e todas essas besteiras que estão sendo implementadas no currículo básico. Mas embora eu esteja falando aqui de um problema que sempre existiu na educação básica e tem se agravado nos últimos anos, então você, independente da sua idade, né, e se você está na fase escolar hoje ou passou por isso alguns anos atrás, você lidou com isso também, né? E eu gostaria de tratar de alguns outros problemas que atingem a nossa educação artística ao longo da vida e como isso tem tudo a ver com a proliferação de geração de imagens de inteligência artificial nos últimos anos. O ensino de arte no Brasil já passou por momentos muito distintos ao longo da história, né? E não é o intuito desse vídeo se debruçar muito sobre a história, né? Mas o importante é trazer aqui também esse conhecimento, né? Essa discussão. Então, obviamente, se a gente pegar desde o ensino no período colonial, lá 5 séculos atrás, né? A gente vai ver que já existia naquela época uma noção do poder que a formação estética e criativa das pessoas tinha na construção de um imaginário. Que na época era voltada para a religião, né? Ou seja, a arte era pensada a serviço da igreja, da catequização, e, portanto, uma educação artística utilitária, né? Que tinha um intuito específico de orientar os estudos para uma prática externa da arte. Isso foi mudar consideravelmente só no século XIX, quando Dom João VI contratou a chamada Missão Francesa, né? Que foi um grupo de artistas e arquitetos franceses que vieram até o nosso país introduzir o sistema de ensino superior acadêmico, né? Trazendo junto a lógica do pensamento neoclássico, que vai permear aí principalmente a forma como vão passar a ensinar desenho daí em diante. E foi nesse período que a gente recebeu artistas como Le Breton, que foi pioneiro no ensino de arte acadêmica aqui no Brasil. Teve também o primeiro Barão de Toné, que no Brasil pintou também nossas paisagens, né, como do Rio de Janeiro. E o Debé, que assim como os demais, foi pintor, foi desenhista e professor na Academia de Belas Artes. Essa nova forma de pensar e de ensinar a arte estabeleceu no nosso país um procedimento formal e, portanto, ainda mais elitista, né, focando no ensino do desenho geométrico, em cópias de moldes, de técnicas clássicas, né, privilegiando, obviamente, a cultura francesa e europeia em detrimento das manifestações culturais e artísticas nacionais do nosso país. Já no século seguinte, né, no século XX, mais ou menos ali durante a Era Vargas, a gente passou a ter, até por influência de um movimento chamado Escola Nova, o ensino de arte inserido no currículo escolar, mas ainda com um viés bastante utilitarista, né? Ou seja, a arte pensada e voltada como uma prática artesanal para servir às necessidades da indústria e do comércio. E talvez isso te remeta um pouco ao que é o ensino de arte hoje também, né? Mas aí é uma outra história. Mesmo que nessa época tivesse surgindo no Brasil também um movimento modernista, né? Desde a Semana de 22, que trazia uma visão, né, uma tentativa de propor uma visão de uma liberdade maior na prática artística.
E aí, se a gente pega os tempos mais recentes, da década de 50 para cá, esses discursos têm sido colocados em debates, né? Foi trazido para nós algumas influências em torno de um ensino que focasse na arte como uma expressão livre, como espaço de manifestação criativa, principalmente no caso das crianças, mas com professores que não eram especializados, né? Que não tinham uma formação específica em ensino de arte, uma licenciatura em artes. E é engraçado pensar que só muito recentemente se passou a pensar sobre essa necessidade da formação de professores de arte em cursos superiores. E mesmo que essa seja uma exigência hoje para que você possa lecionar artes na escola básica hoje em dia, ainda se tem uma visão no âmbito dos ateliês e dos cursos livres de desenho e pintura de que o professor não precisa ter uma formação ou pelo menos ter se debruçado sobre teorias e metodologias de ensino para poder ensinar arte. E só como um adendo, né, eu não tô falando aqui que o professor precisa ter passado por um ensino formal necessariamente para poder lecionar. Acho que o papo é um pouco mais complexo do que isso e tem a ver com questionar o que é uma formação, né, o que constitui, o que valida o papel de um professor e por aí vai. Mas muito se parte ainda do pressuposto de que o artista tem que ter tido alguma experiência profissional, como se isso fosse uma garantia de qualidade de um docente, de um professor, e a gente sabe que isso não é necessariamente verdade. Então, pra meio que amarrar todo esse breve panorama histórico, e eu peço desculpas pela superficialidade que eu tratei o tema, né? Tema esse sobre a história do ensino da arte, que é um tema que eu pretendo aprofundar em outro momento, trazer mais leituras também. Mas a intenção era mostrar que a discussão em torno da forma como se ensina a arte hoje, seja na educação básica e formal ou no ensino livre, ainda tá muito em aberto. E eu não diria nem que tá muito em discussão, assim, porque muita gente, inclusive profissionais da educação artística, não tá nem muito preocupado com os rumos que isso tem tomado. E eu acho que se a gente pensar que parte dos propósitos de uma boa educação artística é formar o pensamento crítico em torno das imagens e, portanto, da nossa percepção e da estética, a gente nem precisa se esforçar muito para perceber que a gente vive uma enorme crise nesse sentido. Claro que, do ponto de vista da educação, isso não é função só do ensino de arte, né? Até porque se fosse, a gente tava mais do que ferrado. Isso envolve também o ensino de humanidades como um todo, ensina sobretudo de história e de língua portuguesa, né? Literatura, redação, interpretação de texto. Mas pensando no modelo de sociedade que a gente tem hoje, a gente tem de maneira bastante explícita o fato de que a gente vive um momento muito sombrio na produção de imagens e de conhecimento. E não estou trazendo para esse debate o mercado de arte, dos museus, das galerias, acho que isso é uma discussão para um outro momento. Eu estou falando especificamente sobre a formação estética que se tem construído no imaginário da sociedade nas últimas décadas e principalmente nos últimos anos com o advento da inteligência artificial generativa. A falta de uma boa educação artística, de uma boa educação da percepção visual, do pensamento crítico, né, em torno das imagens e dos discursos que ela produz, tudo isso tem resultado hoje em a gente ver pessoas produzindo imagens geradas pelo computador e tendo a partir delas um prazer estético mesmo, de olhar para essas imagens, essas ilustrações que a IA produz e de fato se sensibilizar com isso. De, em muitos casos, se quer ter a capacidade de discernir se aquilo foi feito em IA ou não. De não conseguir separar, a partir da própria percepção, se uma pintura foi feita por um ser humano ou gerada por uma máquina a partir de uma amálgama de milhares de imagens roubadas. E nesse sentido, né, retomando o que eu mencionei quando falei de educação do período colonial, a gente precisa pensar que a nossa percepção visual, a nossa educação artística e estética está sempre inserida dentro de um contexto social e sujeito às implicações políticas que nela estão inseridas. Então, não foi só naquele momento que a gente tinha a arte sendo cooptada e reorientada por uma instituição como a igreja. A gente já teve, em outros momentos históricos, a arte e as imagens sendo utilizadas como aparelhos ideológicos. Às vezes por parte da igreja, muitas vezes para reforçar e validar regimes políticos, como foi no caso do fascismo histórico. Há sempre grandes forças tentando determinar o que a gente consome de informação, e a informação não está restrita ao texto. Na verdade, se a gente parar para pensar, as imagens têm uma capacidade de proliferação muito maior. E hoje, quando a gente pensa nas IAs, né, quem é que está se beneficiando com o fato de que esse tipo de imagem tem se tornado hegemônico, principalmente na internet, que é onde a maioria das pessoas estão hoje? A gente precisa pensar que, embora muita gente pense e diga que a tecnologia evolui de maneira natural, que é algo inevitável do ponto de vista da evolução dos processos produtivos, a gente precisa pensar que no modelo de sociedade que a gente vive hoje, essas tecnologias não têm surgido como uma forma de possibilitar o avanço da humanidade, de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Essas tecnologias servem ao lucro. Há empresas e empresas gigantescas por trás desses processos, né? Você conhece todas elas. Você tem o ChatGPT, você tem todas essas redes sociais que a gente está inserido, cada uma delas desenvolvendo a sua própria inteligência artificial, né? E cada uma delas buscando determinar novos padrões de consumo de imagem. E tudo isso a partir de uma tecnologia que é antiética, que parte de trabalho roubado, que oferece riscos ambientais e ecológicos enormes, que tem promovido uma insegurança no trabalho de inúmeras profissões criativas, como ilustradores, designers, dubladores e por aí vai.
E tudo isso tem sido feito com o coro da população. Tudo isso aparecendo de forma massificada no seu feed do Instagram, com milhares de pessoas colocando suas próprias fotos para alimentar esses bancos de dados e gerar uma selfie no estilo Ghibli ou estilo Pixar, né, por exemplo. Tudo isso sendo fomentado a partir do desconhecimento dessas pessoas que desde lá atrás, desde lá da escola, tiveram uma péssima educação básica. Que não foram incentivadas na sala de aula a pensar criticamente, a refletir sobre as imagens que elas consomem, a discutir e debater pinturas, debater peças de propaganda, discursos que partem da visualidade. E hoje, infelizmente, se contentam em não ter voz, em não serem mais capazes de expressar uma única ideia usando as próprias palavras ou a própria subjetividade artística, entregando tudo para prompt do chat GPT. Um monte de gente perguntando coisas muito básicas, coisas elementares pro Grok, aquela IA lá do Twitter. Tudo isso para que se evite pensar, para que se evite refletir, deixar a máquina pensar e se manifestar por você. E agora, né, no momento, todo mundo tá achando que isso só tá afetando especificamente a profissão do artista. E não, isso tem implicações culturais, tem implicações na educação e, portanto, implicações políticas, econômicas, implicações sociais profundas. Isso tudo é um projeto que tem sido construído há muito tempo e tá nas raízes do sistema em que a gente vive hoje. Obrigado por ter visto o vídeo até o final, eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se possível, eu gostaria de pedir para você deixar um comentário, contribuindo com as suas ideias, concordando, discordando, para que a gente possa pensar mais e pensar melhor sobre essas questões fundamentais do nosso tempo. Um abraço e até a próxima!